Tá aí, ó, você conferiu, então, da Pátria de Chuteiras, os jogadores convocados pelo técnico Ancelotti para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e do Canadá. A repercussão você vai ter no Jornal da Band, já no Band Cidade, segunda edição, daqui a pouquinho, às 10:07 da noite, com Otávio Baldin. Já tem parte da repercussão. E também no Jornal da Band você vai saber mais, então, da repercussão. Alguns nomes não foram, outros foram. O Neymar Júnior foi, tem gente feliz, tem gente fazendo assim, agora que não vai pra lugar nenhum mesmo, aquele velho manco, né? Tem uns caras assim, né? E tem de tudo, né? Tem gente comemorando, tem gente que fala assim, tá levando aquele ibanês, zagueiro que não serve pra jogar na várzea. Tem gente falando isso. E aí essa discussão toda, né, que segue agora sobre os nomes convocados, quem foi, quem não foi, quem deixou de ir. Você, meu amigo, minha amiga, continue na Band, você fica mais bem informado aqui na tela da Band. Eu vou comentar, minha opinião vai amanhã cedo no bate-papo esportivo com o eclético Antônio Carmo, às 8h15 da manhã na Rádio Band Vale FM, dentro do Jornal Primeira Hora Regional. Agora vamos falar de notícia! A novela das crateras da Zona Sul de São José dos Campos. Segue a campanha Visite São José antes que afunde. Eu acho que estão fazendo metrô na Zona Sul, porque é só tatuzão, é só buraco. Agora tem nova cratera na mesma rua das anteriores. O pessoal tá trabalhando nas obras das crateras que abriram há semanas atrás. E aí choveu um pouquinho no fim de semana, já abriu outra. O povo lá tá desesperado. Vamos saber detalhes ao vivo. Cadê a nossa reportagem? Olha ele aí, Matheus Agostinho. Matheus, antes de qualquer coisa, boa noite pra você. Gostou do Neymar na seleção, Matheus? Boa noite. Gostei sim, Nicolini. Todo mundo aqui, na verdade, gostou em São José dos Campos. Quando saiu a convocação dele, o pessoal soltou fogos por aqui, então era o nome mais esperado da seleção, né? Uma boa noite para você também, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Agora a gente vai falar de uma coisa ruim aqui, não nada relacionado ao Neymar, mas relacionado sim a São José dos Campos, a cratera que aumentou de tamanho aqui na região do Jardim Imperial, zona sul da cidade. Nicolini, a gente consegue ver um pouco dessa cratera que se abriu, como você informou. Choveu um pouco no final de semana, já foi suficiente para esse buraco se abrir novamente. Esse buraco que já tinha sido formado aqui na região no dia 7 de fevereiro de 2026, logo no começo desse ano. Na época, por medida preventiva, a prefeitura interditou 34 apartamentos daquele prédio que o nosso cinegrafista Eduardo Fernandes está mostrando para o pessoal aí de casa acompanhar. Interditou também 4 casas. Os moradores foram orientados e acolhidos também em casa de familiares. O local foi sinalizado pela prefeitura e segue sendo monitorado pelas equipes da Defesa Civil, GCM, Secretaria de Obras e as concessionárias responsáveis. O primeiro buraco era esse que a gente está mostrando aqui para vocês. Inclusive o pessoal da prefeitura já realizou um primeiro serviço aqui para tapar esse buraco. Agora a gente tem algumas pedras em cima de onde tinha aberto esse primeiro buraco, mas o novo buraco, né, que a gente pode chamar assim, a extensão deste buraco aconteceu na tarde de hoje. A gente entrou em contato com a prefeitura, segundo as informações que eles passaram para o jornalismo da Band Vale, não tem risco desse buraco aumentar, mas quando a gente chegou aqui não é o que parece, Nicolini, que a gente já consegue ver uma rachadura um pouco perto deste buraco, outras rachaduras também estão aqui no entorno. Segundo a prefeitura, não há risco, mas realmente não é o que parece, estando aqui no local. Inclusive a gente tem outros moradores preocupados com essa situação. Vamos acompanhar um pouco da sonora do secretário Rafael Silva, ele que é secretário de Defesa ao Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos. Vamos acompanhar. Então, após as chuvas de ontem, né, hoje teve essa nova erosão aí nessa cratera. É uma obra que já está em andamento, né, está sendo feito ali um módulo construtivo e não destrutivo naquele local, para a gente poder resolver de vez o problema ali das galerias da Rua Felizbina. Então, aconteceu uma nova erosão ali durante essas obras.
Agora, o que vai ser o passo a ser dado? As equipes lá já trabalhando vão fazer a complementação com pedras do local para poder fazer essa contenção e essa erosão ser estancada. A Defesa Civil já esteve lá no local agora na parte da tarde, já fez ali toda a sua análise ali com os engenheiros e nenhuma nova risco, a nenhuma nova interdição naquele local será necessário ser feito. Então as equipes lá continuarão monitorando, se qualquer mudança de cenário houver, as equipes vão estar avaliando lá se será necessário ser feito, mas no presente momento nenhuma nova interdição no local. O segmento da obra continua dentro do cronograma planejado, mais 6 meses de obra a gente tem a previsão para fazer a rua toda, então a gente não está apenas tratando dos locais onde tiver essa erosão, mas sim também de todo o módulo de ser restabelecido ali com as novas galerias durante todo o perímetro daquela rua ali. Então mais 6 meses de obra a gente prevê aí para ser concluída. Pois é, Nicolini, como o secretário falou, não há risco desse buraco aumentar, mas como eu disse, a gente olhando aqui a situação ao vivo, estando aqui no local, a gente percebe as rachaduras ali que preocupa principalmente os moradores aqui da região, principalmente também daquele prédio. Inclusive a gente vai receber o síndico do prédio que estava aqui analisando o buraco, assim que ele recebeu a informação de que o buraco tinha aumentado. Você já veio até aqui, né? Primeiro, uma boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. O que é essa preocupação que aumenta à medida que o buraco também aumenta, né? Cara, a preocupação é viver um pesadelo novamente, né? Porque tudo que a gente passou aqui foi surreal, o Brasil inteiro viu, né? O prédio chegou a ser interditado, depois de 8 dias liberado, e agora a gente está nesse susto novamente. Por mais que seja um buraco aparentemente pequeno, dá para ver que a rachadura está se espalhando pela rua, e o medo dos moradores aqui toma conta, cara. É difícil. A galera fica assustada, né? E com toda a razão, né? A gente não tem apoio, cara. Então, você pode olhar aqui, ó, essa hora da noite, agradeço a presença de vocês aqui, do Brasil Urgente, de verdade. O apoio da gente aqui tá sendo vocês dois. Você não estava aqui no momento, né? Mas o barulho foi tanto que os moradores conseguiram ver o que tinha acontecido e já também acabaram mandando mensagem no grupo do condomínio, né? Para realmente entender o tamanho desse estrago. Os moradores descobriram esse novo buraco pelo barulho, porque, né, os que estavam no prédio ao momento escutou aquele estrondo e saíram todos na janela para ver, alguns saíram aqui fora e estava o buraco, e se aumentando, né? E agora a preocupação é realmente de chover, né? Tem previsão de chuva daqui para frente, a preocupação é do solo ficar encharcado e realmente o buraco aumentar, né? Sim, cara, infelizmente é a mesma história da outra vez, né? Tava chovendo, era um buraco pequeno e a chuva vai aumentando, né? Aumenta o fluxo da galeria fluvial aí e o medo toma conta da gente aí. Excelente, muito obrigado, viu, por falar ao vivo aqui com a gente. Então é isso, Nicolini, é essa aflição que os moradores, não só do prédio, mas de todo o bairro aqui do Jardim Imperial de São José dos Campos, vivem com o aumento deste buraco, uma nova dor de cabeça, como disse o síndico do prédio. Nicolini, volto com você aí no estúdio. Olha, o povo está preocupado e com razão, né, Matheus? As imagens que você está mostrando aí pra gente, não só do buraco, mas das rachaduras, a população realmente está muito preocupada. Olha aí a imagem, né? O pessoal ainda estava tapando o buraco do lado direito, ali onde estão as pedras, é a primeira, na verdade é a segunda, né, Matheus? É a segunda cratera que abriu e essa se abriu ao lado da segunda que está sendo tampada, é isso, né? Exatamente, Nicolini. Essa aqui foi a segunda cratera que se abriu no dia 7 de fevereiro. Aquela primeira cratera nessa mesma rua foi no dia 27 de janeiro, que foi aquela história de que o caminhão estava passando ali, um caminhão que transportava blocos de concreto, quando o asfalto cedeu e ele acabou afundando. Essa foi a primeira cratera e pouco tempo depois, cerca de 15 dias, essa nova cratera se abriu na frente deste prédio, que, como o síndico nos informou, foi uma baita dor de cabeça para eles. Tiveram que sair rapidamente das casas, o prédio chegou a ser interditado. Outras casas aqui, outras 4 casas também. A prefeitura veio, começou a obra aqui para arrumar essa cratera e depois das chuvas do final de semana, o buraco teve um aumento e essa situação que a gente tem aqui de momento no Jardim Imperial em São José dos Campos, Nicolini. Não, perfeito, perfeito. A gente está vendo as imagens de arquivo também, né? E a gente viu ali o prédio, né, que fica em frente a essa segunda cratera, o predinho, né, que o morador falava aí. Quem que está com o Matheus Agostinho? O Adonias, né?
ao Eduardo Fernandes, que está com o Matheus Agostinho hoje. O Eduardo Fernandes está mostrando aí do lado esquerdo do seu vídeo o predinho que o povo ficou desesperado, porque a cratera comeu até perto ali da chegada do prédio, né? Agora, também cá entre nós, hein? Fevereiro, março, abril, maio. 3 meses e a obra parece só jogaram pedra aí. Estavam trabalhando aí, velocidade tartaruga, é isso mesmo, demora mesmo para tapar o buraco. Meu querido Matheus Agostinho, qual que é a informação disso, hein? Olha, Nicolini, falando com alguns moradores aqui do prédio, eles informaram que as equipes chegam logo às 7 horas da manhã e ficam até 5 horas da tarde realizando os trabalhos aqui. Mas eles também perguntaram a respeito desse andamento da obra, porque para eles a obra está sim demorando. Como a gente informou, tem mais 6 meses de obra, então realmente é uma obra bem complicada, segundo a prefeitura aqui de São José dos Campos, mas os moradores querem o quanto antes a solução deste problema, principalmente agora com esse novo buraco que aumentou, Nicolini. Então as equipes, por volta das 5 horas, saem aqui, param de trabalhar, fica apenas a estrutura montada para que no outro dia, logo às 7 horas da manhã, logo no começo da manhã do dia seguinte, eles voltem aqui e comecem a realizar os serviços. Nicolini, vamos lembrar que os serviços são feitos embaixo da terra, tem inclusive algumas placas falando atenção, escavações, acesso restrito, somente pessoas autorizadas, porque esses trabalhadores vêm às 7 horas da manhã, vão para baixo da terra arrumar a galeria de águas fluviais aqui do bairro, Nicolini. Então é esse trabalho que está sendo realizado, mas falta ainda 6 meses dessa obra que para os moradores parece não ter fim. Perfeito, Matheus Agostinho ao vivo lá do Jardim Imperial, trazendo informações, as imagens do Eduardo Fernandes para você que acompanha. Então, nova cratera, o povo está muito preocupado, a gente acompanha, a gente ouviu ali o responsável pela obra da prefeitura, né, o secretário falando ali, trazendo as informações. Nós vamos continuar acompanhando tudo de perto. Olha lá, ó, a cratera que se abriu, na imagem é fantástica, e agora essa outra abre um pouco mais à frente. Está totalmente comprometida essa galeria aí, tem que trocar tudo. É uma obra longa, realmente vai demorar, então. O pessoal tem que ter muita paciência por aí. Obrigado, Matheus, pelas informações. O Matheus volta a qualquer momento junto com o Eduardo Fernandes ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Eu posso vir para cá, produção? Corta para... Muito obrigado, hein, produção? Muito obrigado. Um casal de aposentados, idosos, rendidos por criminosos armados, foi um assalto na rodovia Dom Pedro I, em Jacareí. Eles foram assaltados pois transportavam uma motocicleta de luxo 0 km que havia acabado de ser comprada. Deram a fita pra vagabundagem ou não? Tá com cara, né? As vítimas ficaram cerca de 3 horas em poder da quadrilha. Eu vou pra redação, a Isabela Valucas traz os detalhes. Pois não, Isabela, boa noite. Que o Neymar... Nos acompanha nesta segunda-feira aqui no Brasil Urgente Vale. É isso mesmo que você disse, um crime cada vez mais recorrente, que é o assalto, né, no meio de uma rodovia, como você mesmo citou, da rodovia Dom Pedro I, ali em Jacareí. Um casal de idosos estava transportando uma BMW R1300 RT no porta-malas do carro, né? Quando um carro preto pediu para que, um carro branco pediu para que eles encostassem. O idoso encostou e, de repente, um carro preto atravessou o caminho dessa van, pediu para que o idoso descesse. Um dos criminosos estava armado. Tanto o idoso quanto a companheira dele desceram do carro e foram encaminhados até o carro do criminoso. Um deles acabou entrando na van e dirigiu essa van a perder de vista. E os idosos ficaram sob o poder desse outro criminoso que estava armado. O casal ele foi ameaçado durante o percurso. Eles ficaram 3 horas sob o poder dos criminosos. E nesse período, o criminoso que estava com os idosos pediu celular, telefone, né, além do telefone, para fazer transações bancárias ali durante o percurso. Também pediu cartão de crédito e levou o dinheiro em espécie desses idosos. Como eu disse, eles ficaram 3 horas perambulando ali pelos caminhos de Santa Isabel.
E o casal foi abandonado depois desse período ali na rodovia Presidente Dutra, perto do Rancho da Pamonha. Com a ajuda de terceiros, eles conseguiram pedir auxílio para familiares para que eles pudessem sair do local e irem até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. A empresa de rastreamento chegou a localizar a van que estava depenada e, claro, em uma área afastada e sem a motocicleta, né? O caso foi registrado no plantão policial de Jacareí como roubo de veículo com restrição de liberdade dos indivíduos e uso de arma de fogo. A polícia ainda investiga a autoria do crime e, além do prejuízo financeiro, fica aí o trauma para os 2 idosos que estavam nesse veículo. Eu volto com você, Nicolini. Olha, tem cara de fita dada isso aí, né? Porque ninguém para um veículo já sabendo que tem uma moto desse quilate, uma moto que custa mais de 100 mil reais, né? Sendo levada a 0 quilômetro, né? Tem cara de fita dada isso aí, a polícia precisa investigar. O caso foi em Jacareí, mas eles não eram aqui da região, eles eram da onde, Isabela? A gente ainda não tem informação certinha de quem enviou, de quais eram os pormenores do crime, ainda mais dos assaltantes, mas a gente está apurando e assim que chegar eu repasso para você, Nicolini. Não, perfeito. O casal, os idosos passavam pela região, na verdade, né? Mas não se tem informação de que eles estariam vindo aqui para alguma cidade da região, estariam de passagem, mas deram a fita e os bandidos pegaram eles aqui no trecho de Jacareí da Dom Pedro I. Essa, para mim, é a realidade. A polícia precisa investigar, roubo com sequestro. Por sorte, eles foram liberados e passam bem. Essa é a notícia boa do fim da história. A Isabela segue acompanhando e volta a qualquer momento com mais informações. Olha, você continua com a gente, tem muita coisa no programa de hoje. A gente acompanhou aí a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A Copa para o Brasil começa dia 13 de junho, 10 da noite, um sabadão. Estreia do Brasil na Copa contra o Marrocos. A Rádio Bandeirantes vai estar lá acompanhando com Ulisses Costa, a maior cobertura, você sabe, a tradição está aqui. Mas agora eu vou pro intervalinho mostrando o Taubaté ao vivo na tela do Gente. Cadê Taubaté aí? Muito bem! Olha a Taubaté aí sintonizada com a gente, 6h22, eu volto já. A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina, um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não. Ela vai ajudar nessa força muscular. Para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 000 3358. 70% de desconto e eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 000 3358. Dia 20 é o Dia Nacional do Medicamento Genérico. Por isso, eu criei a Semana do Genérico ultra barato. De 18 a 24 de maio, no site, no aplicativo ou na mega loja na estação São Judas do metrô, você vai encontrar toda a linha de genéricos com o maior desconto do Brasil. Se o genérico já é mais barato na outra farma, esta semana então vai estar ultra barato. Aproveite! Atenção, cliente da região de São José dos Campos e Litoral. Você está convocado a comparecer ao ponto de venda mais próximo para garantir o seu Vale Cap. Esta semana são R$500 mil, isso mesmo, R$500 mil só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 500 mil, isso mesmo, R$500 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band até as 10 para 7 da noite, quando chega o Otávio Baldin
e o Band Cidade segunda edição. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está nos acompanhando no portal bandvale.com. É só clicar lá no Band ao vivo e você fica ligado com a gente. E você que está no nosso canal do YouTube, deixa um like pra gente lá, youtube.com/TV Bandvale. Olha, um homem de 64 anos foi preso em flagrante. É idoso, porque ameaçou a ex-companheira e atirou contra a casa dela em São José dos Campos. O idoso estava nervoso. A arma usada no crime havia sido roubada. Tinha registro de furto em 2019. E o homem foi detido. Mas o que aconteceu com ele? Nada. Foi liberado. Matheus Agostinho de volta com os detalhes dessa ocorrência. Vai lá, atira na casa da ex-mulher, a arma era furtada e tá assistindo a gente, ô Matheus? Que história é essa? Exatamente, Nicolini, esse caso que aconteceu na madrugada de hoje, segunda-feira, aqui no município de São José dos Campos, esse idoso de 64 anos foi preso em flagrante depois de atirar contra a casa da ex-companheira dele, de 47 anos, e também ameaçá-la durante toda essa ação. Segundo as informações do boletim de ocorrência, esse caso aconteceu no bairro Jardim Nova Detroit, aqui mesmo no município. As informações ainda complementam que esse homem teria comparecido na frente da casa da ex-companheira dele, pegou esta arma que, como você informou, tinha realmente um registro de roubo e atirou contra a casa dela, ameaçando ela de várias e também realizando vários xingamentos contra ela. Nicolini, a polícia militar foi acionada por testemunhas que escutaram esses disparos de arma de fogo, foi até o local e no local realizaram algumas buscas buscando este homem e conseguiram localizar ele próximo a um carro. Nicolini, as equipes da polícia militar realizaram também algumas buscas no interior deste veículo e conseguiram localizar a arma que foi utilizada neste crime. O homem acabou confessando ali para as autoridades policiais que foi realmente ele que realizou os disparos de arma de fogo. Ele foi preso em flagrante, então encaminhado até a Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, mas foi liberado depois de uma audiência de custódia. Nicolini, caso que foi registrado pela Polícia Civil como ameaça, disparo e porte ilegal de arma de fogo. Nicolini, eu volto com você no estúdio. Olha, são essas coisas da lei, né, Matheus, que a gente não consegue entender, tem dificuldade de entender. Essa violência toda, não importa se já tem 64 anos, não importa. Mais do que a violência de ter atirado contra a casa da mulher, por ter acertado um inocente, a arma era produto de furto, ou seja, ele conseguiu essa arma em algum esquema. E não acontece nada, sai, responde em liberdade. Essa é a lei brasileira, que tem hora que dá nojo. Essa é a grande verdade. Obrigado, Matheus Agostinho, pelas informações. Ótima noite para você. Olha, o roubo do celular, que é um problemaço dos tempos modernos, já não termina mais na perda do aparelho, né? Hoje em dia, o aparelho você vai lá e compra outro em parcelas de R$100 por mês. O problema de você ter o celular perdido ou roubado é que em poucos minutos os criminosos invadem as contas bancárias, trocam as senhas, fazem a limpa. Eles se aproveitam da praticidade do reconhecimento facial. Dá uma olhada. O roteiro virou rotina. O telefone é roubado e, na sequência, a conta bancária é invadida. Foi assim com o Matheus. Eles tinham trocado a senha numérica e a senha de letras do caixa eletrônico. E eu não faço a menor ideia como eles conseguiram isso, porque eles não tinham essa senha de letras, eles nem chegaram a pedir essa senha de letras. Ele foi obrigado a fornecer todas as senhas. Tantas outras situações, no entanto, chamam a atenção pela agilidade em acessar as contas bancárias, mesmo sem nenhuma informação da vítima, apenas o aparelho. Reduzir o número de etapas, vincular, por exemplo, o acesso a uma conta bancária ou uma carteira virtual de crédito usando apenas o reconhecimento facial. A gente faz isso no dia a dia para facilitar a nossa vida, mas acaba tornando mais simples também a ação dos criminosos, que se aproveitam inclusive de algumas janelas abertas nesses sistemas para praticar os crimes. Este especialista em tecnologia de reconhecimento facial explica que com o celular desbloqueado, é possível cadastrar outra imagem nas chaves de acesso aos aplicativos. Da mesma forma que eu vou lá e crio um novo cadastro de biometria, o fraudador também consegue fazer.
Só que, dentro das camadas de segurança do aparelho, você pode desabilitar essa criação, essa associação de novas faces no seu usuário. Para acessar as contas, os bandidos precisam seguir os mesmos passos que a vítima seguiria. Por isso, para aumentar a segurança, a orientação é não deixar as informações das contas salvas no celular. Aumentar o número de etapas de confirmação necessárias, como o uso de senhas que precisam ser digitadas, e limitar o acesso ao cadastro de imagem para reconhecimento facial. O que eu faço hoje é simplesmente deixar outro aparelho mais antigo e todos os meus bancos ficam nele. Agora um recado para você de casa, doutora. A maioria das pessoas só procura dentista quando a dor aparece. Mas o ideal mesmo é ir antes, é prevenir, não é mesmo? É isso mesmo. E hoje a odontologia vai muito além de tratar problemas. Na COP, por exemplo, a gente oferece uma consulta completa, olhando a saúde bucal como um todo. Olha, quando você fala consulta completa, doutora, o que isso inclui? Desde uma avaliação clínica, limpeza, até exames de imagens feitos com equipamentos modernos, que ajudam a identificar problemas que nem sempre são visíveis a olho nu. Ou seja, a pessoa já sai sabendo exatamente como está a saúde do sorriso. Exatamente. E a partir daí nós conseguimos indicar o que realmente precisa ser feito, seja uma limpeza, uma restauração ou um tratamento mais específico, até mesmo uma prótese se for o caso. E tudo isso em um só lugar, com estrutura completa. Com conforto, tecnologia e um atendimento pensado para cuidar de você de verdade. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe para depois. Agende agora mesmo a sua avaliação gratuita na COP. É pelo WhatsApp. Código de área 12 93618 9761. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. COP. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Tá aí imagens de Maresias, o tempo é nublado no litoral norte, São Sebastião ao vivo, são 6h32. Não sai daí que eu volto em instantes. Dia 20 é o Dia Nacional do Medicamento Genérico. Por isso, eu criei a Semana do Genérico ultra barato. De 18 a 24 de maio, no site, no aplicativo ou na mega loja na estação São Judas do metrô, você vai encontrar toda a linha de genéricos com o maior desconto do Brasil. Se o genérico já é mais barato na Ultra Farma, esta semana então vai estar ultra barato. Aproveite! Gente, vem aí a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí. Com a Selva Zeladoria, a sua tranquilidade é garantida. A Selva tem mais de 20 anos de referência regional em zeladoria e mais de 2.850 clientes atendidos. Portaria remota, 24 horas, equipamentos de última geração, zeladoria patrimonial, portaria presencial, monitoramento 24 horas, cobertura de eventos. E com o aplicativo Selva Zeladoria, você tem sua casa na palma da mão. Selva Zeladoria, a força de quem protege. Já tô de volta, esse é o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band, o Zap 997635060. Já a gente vai colocar algumas mensagens. Mas olha, hoje é 18 de maio e hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente fala muito aqui no Brasil Urgente Vale as ações da Polícia Federal, combatendo e tudo mais. Tem diversas ações sendo realizadas para alertar sobre os sinais de violência, sobre a importância da denúncia. No final de semana teve, hoje em diversas cidades da região, e a gente acompanhou um pouco e repercute esse assunto que é importante, que tem que ser falado. E a gente fala aqui no Brasil, gente, vale. Na peça de teatro, os atores mostram para as crianças, através do faz de conta, os limites do corpo da criança. Toques indesejados em locais do corpo são considerados abuso. Então a denúncia é muito difícil, principalmente por ser intrafamiliar, né? E a criança,
na maioria das vezes, ela não sabe que ela está sendo abusada, ela não reconhece o abuso, né? Então, falar aonde pode tocar, como pedir ajuda, a sair contando para todo mundo, botando a coragem em pedir ajuda. Então, a escola, a sociedade, nós, enquanto OSCs, nós temos a obrigação e o compromisso de levar essa informação para as nossas crianças, porque muitas vezes, quando nós estamos apresentando a peça, a gente reconhece uma criança que tem um comportamento diferente. A gente conhece que alguma coisa acontece com ela dentro de casa e ela descobre através da nossa peça, do nosso teatro. Somente neste ano, o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania registrou 248 violações relacionadas à exploração sexual infantil no Vale do Paraíba. O número acende um alerta e reforça a preocupação das forças de segurança e das entidades de proteção à criança e ao adolescente. A conscientização de crianças e responsáveis é uma das ferramentas para combater esses números. Mas, quando o crime acontece, delegacias especializadas ficam responsáveis pela repressão dos delitos. As delegacias da mulher fazem a investigação de crimes de violência física, sexual e psicológica contra menores de idade. O silêncio é o maior inimigo da apuração do abuso sexual. Então é importante que haja denúncia, que os fatos cheguem ao conhecimento das autoridades competentes. E essa denúncia ela pode ser diretamente na unidade ou ela pode ser através dos canais de denúncia, no caso o Disque 100. E é interessante a gente dizer também que todas as denúncias são averiguadas. E quando a gente estiver numa situação de emergência, daí acionamento imediato da Polícia Militar através do 190. A preocupação pelas crianças também é reforçada no ambiente virtual. A Polícia Federal de São José dos Campos já fez mais de 10 operações contra abuso infantil desde o início do ano. Com a polarização das redes sociais e jogos online, a Polícia Federal alerta: onde tem criança, tem possível aliciador. Então, onde é que a gente tem criança hoje? A gente não tem mais criança nas ruas, brincando nas ruas como era antes. A gente tem criança hoje na internet, a gente tem criança hoje no meio digital, nas redes sociais. Então, ali estão os aliciadores. Nos jogos online, né, que tem aqueles chats de acesso público, é ali que eles estão. Eles normalmente se passam por outras crianças, né, conversam com a mesma linguagem sobre temas que são de interesse para crianças daquela idade e conseguem angariar a confiança daquele menor, daquela criança, conseguem com que aquela criança faça uma foto, envie um vídeo mais privado, mais comprometedor. Gente, combater a exploração infantil é papel de todos têm que estar de olho, né? E a gente não pode bobear, a gente aqui também está de olho e faz esse papel, né? De mostrar ações, né? Eu vi a Adriana lá de Taubaté, que faz um trabalho há muitos anos, né, de combate a isso, tem lá o Instituto Abraços, faz um trabalho fantástico, tem diversas entidades sérias, né? E é importante, os conselhos tutelares, fortalecer os conselhos tutelares, a gente cobrar do poder público fortalecimento, apoio, né, para que realmente se tenha proteção aos menores de idade, e é isso que a gente espera. Seguimos com o Brasil Urgente Vale. Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem no Perequiaçu, em Ubatuba, e não era pouca coisa não, hein? Dá uma olhada aí. De acordo com a polícia, ele confessou que usava a casa para armazenar entorpecentes. O lugar era uma casa-bomba e olha o tamanho da bomba. Nas buscas, a polícia encontrou 2 mochilas com drogas, mais de 2.000 pinos de cocaína, cerca de 1.000 pedras de crack, mais de 500 porções de maconha, 60 comprimidos de MD e 4 tubos de lança-perfume. Eram cerca de 4 quilos de droga, segundo a polícia. Prejuízo ao crime organizado. Tudo isso valia mais de R$70 mil. O homem encontrado no local foi levado à delegacia e vai responder por tráfico de drogas. 997-63-5060, o zap do povão, põe na tela aí. A Mari de Taubaté. Vai, Brasil! Manda beijo pra minha filha Beatriz, do Pinheirinho, em Taubaté. Ô, Bia, vai, Brasil! Aquele abraço! Legal, Mari, obrigado. Mais gente, a Isabel de Guaratinguetá, Nicolino, meu netinho Gustavo, tá fazendo 3 aninhos hoje. Parabéns pro Gustavinho Homem-Aranha. Abração, Isabel, obrigado pela audiência. O Elvis, até os gatos foram verificar o tamanho do buraco que abriu aqui.
Pra ver se não for um rato, né? É o tatuzão, Elvis. É o tatuzão que deve estar passando por baixo aí. Gato preto, azar, tira ele daí, Elvis. Obrigado pela audiência. O Douglas de Cruzeiro, boa noite, Nicolini, aqui em Cruzeiro, deu balão esse final de semana. Um abraço para todos. Estamos ligadinhos todos os dias. Olha, a gente mostrou no Manhã da Band, no sábado, inclusive. Foi fantástica a cobertura, né, do balonismo lá em Cruzeiro. Um evento fantástico. Um abração para o prefeito que levou esse evento para lá, que realmente é sensacional. Mais uma antes do intervalo. O Gessé de Caçapava, Nicolini, boa noite. O Neymar, beleza. Show, Alisson, Vinícius Júnior. Não poderia ter escalado, meu Deus. Calma, Gessé. Agora a discussão nós vamos até amanhã. Quem foi, quem não foi, eu não é? Põe Ilhabela na tela do Urgente aí, olha o Litoral Norte, 6h41, eu volto já. Sabe o que vale a pena para o seu pet? Uma loja completa Vale. Rações, brinquedos, roupinhas, banho e tosa, veterinária. E tudo com até 10% de desconto no Fidelidade. Pet Camp, a sua rede pet no Vale. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026 eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. 6 anos de Manhã na Band. Você é convidado para essa festa. Vem com a gente que sábado, 10h30 da manhã, a gente espera você com todo amor e carinho, né, meu Vai amigo? ter bolo para todo mundo. Parabéns pra você nessa data querida. De volta com o Brasil, o Gente Vale. Olha, um homem foi preso em flagrante após esfaquear outro na barriga, numa área de mata na praia do Una, São Sebastião. Segundo a Polícia Civil, o motivo seria ciúmes. A vítima foi socorrida em estado grave. Ô, Isabela. A Isabela volta da redação, quase mata o outro, ciúmes. Por causa de mulher? Conta essa história aí. Pois é, Nicolini, a GCM foi acionada junto com o SAMU para atender uma ocorrência ontem na Barra do Una, na praia do Una, lá em São Sebastião, por conta de uma briga em que um homem esfaqueou o outro em uma zona de mata por conta de ciúmes da companheira. A companheira interveio na briga entre eles e se ela não tivesse tido alguma atitude, o socorro também não tivesse chegado tão rápido, esse homem provavelmente teria falecido, Nicolini. Os agentes encontraram a vítima com ferimento no abdômen e ele foi encaminhado para o Hospital Regional de São Sebastião em estado grave. A polícia disse que o suspeito admitiu ter agredido essa vítima e alegou que essa agressão foi motivada de fato por ciúmes. A faca utilizada, o instrumento utilizado para ferir o outro homem ainda não foi encontrado e, de acordo com o boletim de ocorrência, esse objeto teria sido arremessado em uma área de mata logo após o cometimento do crime. O delegado entendeu que houve tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e agora a prisão em flagrante está sendo convertida em prisão preventiva. Eu volto com você aí no estúdio. Perfeitamente. A polícia agora vai investigar e tem que investigar mesmo. Obrigado, Isabela, pelas informações. Esse é o nosso Brasil, gente. Vai para mais uma paradinha. Teve a convocação, do Ancelotti, atrasou tudo um pouquinho. Vamos colocar em ordem isso aqui para o intervalo comercial com imagem de Campos do Jordão. Eu volto já com os destaques finais do Brasil, gente, vale. Elô Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe.
Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Está circulando nas redes sociais que comer fruta de estômago vazio cura o câncer. É claro que é notícia falsa, gente. Não dá para compartilhar esse tipo de informação. Já pensou se alguém para um tratamento sério contra o câncer por causa disso? Não tem nada de inocente. Por isso que é importante checar a informação em fontes profissionais. Procure saber de onde vem a informação, se ela está completa ou foi tirada de contexto e onde ela está sendo compartilhada. Lembre-se, há 86 anos fazendo jornalismo sério, então confira se algum veículo do grupo deu a informação. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Há 86 anos. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Reta final do nosso Brasil Urgente Vale. Olha, muita gente mandou mensagem, a gente não conseguiu colocar nem metade, né? nem 20%. Vamos colocar mais mensagens, valorizar o povo que está participando no Zap, mandando imagens também, que bacana, né? Ariane, aqui de São José dos Campos, por aqui já estamos no clima da Copa. Aí, ó, o Doguinho já tá com a roupinha de Copa, o Doguinho da Ariane. Obrigado, Ariane, pela participação. O Andrezão, lá de São Luís do Paraitinga, só alegria. Boa noite, Nicolini. Aí não dá, né? Paquetá e Neymar é o fim mesmo. Eu acho que o Neymar tinha que ir, o Paquetá, eu tô contigo, André. Mas o André já acha que o Neymar não vai ajudar. Obrigado, Andrezão. O Claudeci de São José, Nicolini, boa noite. Tô muito feliz com a escolha do ídolo Neymar. Parabéns, garoto. Papo de Copa do Brasil, urgente, vale. Que festa, hein? Olha lá, o Claudeci foi lá na nossa arena. A foto é lá da nossa arena no Vale Sul Shopping. Tá lá todo dia para você trocar figurinha e ainda você vê a Estéreo Vale ao vivo da meio-dia às 9 da noite e das 5 às 6 da tarde. O Papo de Copa com o quarteto fantástico da Estéreo Vale tá bem legal. Obrigado, Claudeci. Valeu, hein? O Sérgio. Nicolini, quando os, entre aspas, patrocinadores dos jogadores são fortes, a pressão aumenta, não tem como não convocar, né? Diz o Sérgio. E aí eu discuto, Sérgio. O duro é Fabinho que não tem patrocinador. O duro é Paquetá e Ibanez, ô Sérgio. Aí que fica ruim, rapaz. Obrigado pela audiência, viu? O Oséias de Guaratinguetá. Boa tarde, Nicolini. Parabéns pelo programa, não perca um dia. Eu acho que o Neymar tirou o lugar de outros atletas que estão com mais condições físicas do que ele. Mas no banco pode ser, né? Que, me engano, foi muita pressão. Teve pressão mesmo, Oséias. Também acho que teve. Obrigado pela audiência. Aí de Guaratinguetá, Rosa de Paraibuna. Aí, boa noite, Nicolini. Amei a contratação do Neymar. Rosa de Paraibuna. Tem gente que adorou, tem gente que odiou. E vai ser a conversa do botequim hoje à noite. Plena segundona, Rosa. Obrigado pela audiência. O Luiz Carlos. Boa noite, Nicolini. Tô aqui em Ilhabela assistindo o Brasil Urgente. Manda um abraço para Marilane Cândia. Alô, Marilane. Abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado, Luiz Carlos. Mais mensagens. Zé Luiz de Jacareí. Nicolini, mais um buraco. Essas erosões são preocupantes para os moradores desse prédio. Tá feia a coisa, Zé. Vamos nós. Põe mais uma aí. O Rodrigo, boa noite. Rodrigo Batista de Lorena. Lamentável esse descaso da administração pública. Será que fosse na frente da casa dos administradores teria tantas crateras? Não sei, Rodrigo. Mas é boa a cobrança aí de Lorena. Obrigado pela audiência. Agora a saideira. Cláudio Flores de Tremembé. Em Tremembé, prestigiando o melhor jornal da região. Cláudio Flores, obrigado pela audiência, Claudião. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Eu volto amanhã, amanhã é 5h30, eu prometo, hein? De uma vez. Hoje eu só passei aqui 5h30, né, para falar que a gente continuava falando de Copa. O Otávio Baldin tá aqui. Otávio, gostou da convocação? Você torceu pro Neymar ou não?
Maravilha, né, Nicolini? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso é que é tucanar, né? É. Ficar em cima do muro, né, Calando? Extracampo, o Neymar deixa a desejar, mas dizem que em campo, menino Ney faz maravilhas, né? Então, na torcida, se for pelo bem da seleção, maravilha. Eu volto amanhã e vou ver a repercussão aí no Band Cidade. Maravilha, Nicolini. Bom descanso, boa Valeu. semana.